Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM Henrique Lopes do Nascimento, que é o presidente do Sintep Mato Grosso. O Sintep está programando uma greve na educação. A greve é em todo o estado? Bom dia, Henrique, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez na Rádio Capital FM, dialogando aqui com a Baixada Cuiabana, com o povo que assiste essa rádio. Mas esclarecer que a greve é uma greve chamada em nível nacional. Nós somos filiados também à CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Representamos em torno de 2,5 milhões de profissionais da educação pelo Brasil afora. E a CNTE chama essa greve nacional para dialogar sobre alguns projetos que rondam o Congresso Nacional, sobre a dificuldade que os trabalhadores brasileiros têm tido para avançar no Plano Nacional de Educação, principalmente na implementação do plano, para avançar inclusive na garantia do piso salarial nacional, que foi aprovado, foi discutido desde a época do Brasil Império, e só recentemente tivemos um piso aprovado em 2008 e que não foi implementado na prática e por muitos prefeitos e governadores. Então é uma greve de cunho nacional e que nós temos as pautas específicas também nos estados e nos municípios. Então estamos nessa greve, que é uma greve por tempo determinado, a greve de 3 dias, e para poder tentar dialogar com a pauta da educação, principalmente nesse momento conturbado que nós estamos vivendo. Bom, você já eliminou a outra pergunta minha, que o tempo da greve é de 3 dias. Tem essa determinação do tempo da greve, né? E quais são os 3 dias? Então, a greve iniciou ontem e ela encerra amanhã. Agora, a orientação que nós temos em nível nacional é que, em função inclusive da lei eleitoral, que tem até o dia 2 para que se avance na implementação de piso, de plano de carreira, etc e tal, que alguns municípios não têm conseguido avançar no processo de negociação, como tem ocorrido aí, a exemplo do município de Várzea Grande, que continua com a greve por tempo indeterminado. Se eu me falar a memória, em Lucas do Rio Verde também nós temos uma greve de técnicos administrativos que não conseguiram avançar no processo de negociação. Então, nós precisamos de encerrar os 3 dias de greve para verificar como que ficou a discussão em nível de estado, principalmente nas redes municipais, uma vez que o Sintep também representa as redes municipais. Qual que é o piso estabelecido nacional hoje para o professor? Veja bem, nós estamos falando hoje de um valor de R$2.135 por 20 horas. Por 40. Por uma jornada de no máximo 40 horas semanais, reservado 1/3 dessa jornada para a hora atividade. Tá, 1/3 é 30%. 30%, né? desse 12 horas reservado para a hora atividade. Perfeito. E é R$2.130. Esse é o valor aproximado, em torno de R$2.129. O professor de 40 horas, ele recebe isso no estado de Mato Grosso? Veja bem, aqui no estado de Mato Grosso. O estado está cumprindo, portanto, o piso? Isso que eu quero perguntar com relação à rede estadual. A jornada do estado de Mato Grosso é a jornada única de 30 horas de trabalho pela emenda constitucional número 12, estabelecida aqui no estado de Mato Grosso. A lei do piso fala do piso para jornada de no máximo 40 horas e que esse piso pode ser, os estados têm a prerrogativa de fixar a sua jornada de trabalho. Mato Grosso fixou a jornada no valor de 30 horas e hoje o nosso piso aqui no estado é de R$1.958, isso fruto da greve realizada em 2013. Só que no estado de Mato Grosso nós estabelecemos com o estado uma lógica diferente de valorização salarial, que foi a política da dobra do poder de compras. Portanto, agora, para o mês de maio, nós esperamos... Como que é essa política da dobra do poder de compras? A política da dobra do poder de compra foi aquela que estabeleceu que o governo do estado, nos próximos 10 anos, corrija a inflação e aplique um percentual de ganho real acima da inflação, que para o ano de 2016 tem a previsão de ser em torno de 7%. Isso fará com que o piso aqui no estado de Mato Grosso, mesmo estando hoje abaixo do valor nacional, uma vez sendo cumprida a lei 510 no mês de maio de 2016, nós estaremos indo para um piso de R$2.300 para a jornada de 30 horas aqui no estado. Porque pelo menos a reposição está garantida, né? A reposição e um ganho real, né? Isso é o que está estabelecido na lei, isso até 2023, naquela greve que nós tivemos de 67 dias, que conseguimos fazer essa negociação com o estado de Mato Grosso. Tá.
Por que alguns municípios não cumprem a questão do piso? Olha, essa é É porque não tem dinheiro? Na verdade... Porque às vezes a prefeitura do interior alega, olha, não tem recurso, não tem dinheiro. O Sintep constata isso. Olha, na negociação eles abrem as contas e vocês constatam isso? Veja bem, Antero, nós temos uma experiência aqui que inclusive a gente tem trabalhado para fora do estado, que é todas as vezes que busca um processo de negociação e que busca estabelecer inclusive uma tensão entre a categoria e as prefeituras, numa lógica de uma greve, a gente vai com levantamento de dados. Então são vários fatores que influenciam diretamente na questão do município não conseguir pagar o piso dos trabalhadores da educação. É um mecanismo de gestão. É a falta de observar o que diz a legislação, principalmente naquilo que diz respeito ao que é recurso de manutenção e desenvolvimento do ensino. Em muitas prefeituras considera tudo como gasto para a educação, traz diversos servidores de outros setores, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, cultura, esporte, lazer, tudo para a folha da educação, que tem dificultado as prefeituras a avançar nessa questão do piso. Há também, em alguns casos, um excesso de quadro de pessoal, onde a lógica de lotação de pessoal no espaço das escolas, às vezes principalmente nos municípios muito pequenos, é o compadrismo, o vereadorismo, enfim, aquilo que hoje todo mundo está lutando pelo combate à corrupção, e acho que como ela é sistêmica, é preciso que essas coisas sejam observadas. E nada melhor do que na educação ser o meritismo, né? A meritocracia, né? O cidadão passou no concurso, entra, ficou lá e tal. Então, outra questão que tem complicado os municípios de pagar piso é uma relação interessante. Nós somos um país federado, e você foi legislador e conhece muito bem essa lógica da distribuição do bolo tributário, que a maior parte fica com a União, o município fica com um terço a menos dos recursos que são arrecadados, e a lei de diretrizes e bases, ela é clara, que no artigo 10, inciso 2, que o Estado tem que celebrar com os municípios regime de cooperação, para que na hora que for atender a demanda do ensino, tem que levar em consideração a população a ser atendida e a disponibilidade de receitas. O problema é que quando a gente chega em muitos municípios, às vezes o município que deveria atender um terço dos alunos, está atendendo algo em torno de 50%, 60%, até 70% dos alunos. Então, naquela lógica de imaginar que mais alunos seria mais dinheiro por causa dessa relação com o Fundeb, o que não é verdade, porque se eu tenho quanto mais aluno eu tenho na rede, eu preciso de mais escola, mais professores, mais gastos com isso, com aquilo, o que acaba pressionando e diminuindo o valor per capita aluno para poder financiar a educação. O estado de Mato Grosso tem tido essa prática já há algum tempo. A gente já tentou trabalhar na gestão anterior para que isso fosse corrigido, para poder verificar qual é de fato a real capacidade financeira do ente federado, do município, para poder assegurar a educação de qualidade. E aí não há essas questões, há uma transferência de responsabilidade. Para se ter noção, em 2013 o estado de Mato Grosso repassava algo em torno de 600 milhões de reais para os municípios assumir aluno que não era dele. Então, nós inclusive queremos que o plano estadual de educação seja cumprido e que esse novo debate que se tem hoje em torno do plano nacional de educação dê conta de que, de fato, a gente avance para um sistema articulado de educação, onde haja o chamado regime de cooperação mútua entre os entes federados, e não o regime apenas de transferência de responsabilidade, o que tem prejudicado aí avançar nas pautas educacionais. Eu quero saber se, na sua opinião, não está faltando um ente importante aí para resolver esse problema, que é a União, porque só os estados e municípios podem não conseguir resolver essa questão da qualidade da educação. Perfeito, Antero, muito obrigado pela pergunta, até porque nós recentemente tivemos um instrumento importante para poder alavancar a educação, que é a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, que infelizmente ficou 3 anos no Congresso Nacional. Deveria ter sido aprovado em 2010, só foi sancionado agora em 2014, em junho de 2014. Já foi implementado. Ele está aprovado, agora ele necessita de várias regulamentações, inclusive regulamentar o artigo 23 da Constituição Federal, que é o que permite aí a criação de um sistema nacional de educação, porque na verdade, pelo sistema federativo que nós temos mais de 5.000 sistemas municipais de educação, 27 sistemas estadual, o distrital, enfim, cada um tentando cuidar do seu quintal, sem olhar que a sociedade, de um modo geral, precisa de ter essa coisa aí mais articulada.
Mato Grosso, inclusive, tem uma experiência interessante, que no ano de 89, quando foi aprovada a Constituição, já há uma previsão, inclusive, de ter um sistema único de educação aqui no estado de Mato Grosso. Essa é uma bandeira que o Sintep vem perseguindo há vários anos, porque nós entendemos como a sociedade que a ela não importa se a escola seja municipal ou se ela seja estadual, que a sociedade quer é educação de qualidade. E às vezes no mesmo município tem a escola estadual e a escola municipal, e há até um desperdício de recurso, onde cada um cuidando da sua rede, fazendo exatamente a mesma coisa no que diz respeito à formação de profissionais da educação, atendimento de matrícula, enfim, essa coisa precisa de ser melhor racionada para que a gente possa ter aí o desenvolvimento da educação. E o Plano Nacional de Educação traz muitos elementos que, durante o seu processo de regulamentação, se o debate da educação também for um debate importante naquela casa de leis, nós podemos, inclusive, avançar para um patamar diferente da qualidade na educação. Inclusive, os prazos estão se esgotando. Está colocado aí para junho agora de 2016 a data limite para regulamentar custo aluno qualidade, piso nacional dos trabalhadores da educação, a questão do atendimento da demanda da matrícula, que já em 2016 obriga que 100% dos alunos de 4 a 6 anos tem que estar na escola, até 2026 50% de 0 a 3, e quando você olha para os lados e olha para a realidade das escolas, nós vamos ver que essas metas dificilmente serão aí implementadas. Então, de fato, a União tem que ter um papel fundamental como principal articulador do sistema, para que nessa lógica dessa autonomia dada aos municípios, que não pode ser confundida com soberania, que nessa lógica da autonomia haja aí esse regime de colaboração ou de cooperação entre os entes federados, para que de fato possa se promover educação de qualidade sem os desvios de finalidades que vêm ocorrendo aí nos diferentes entes federados. Tem alguns pontos importantes na questão da educação, por exemplo, o cuidado, a educação das crianças especiais. Como é que isso é tratado no debate entre os profissionais da educação? Porque tem crianças que precisam de um determinado tipo de atenção, né? Tem crianças, por exemplo, que não conseguem aprender escrevendo a não ser naquele estilo do bastão, que aí fica mais fácil para a criança aprender. E como é que o município tem se preparado para isso? Que proposta o Sintep tem nessa área da educação especial? Até porque tem uma regulamentação hoje, em função da luta do Romário lá no Congresso Brasileiro, para que o Estado e os municípios sejam obrigados a acolher e a cuidar dessas crianças também na sua evolução educacional. Veja bem, a minha experiência já de quase, não que seja tão velho assim, já de quase 30 anos de educação, nós temos diversos tipos de necessidades, né, educacionais no espaço da escola. Até aqueles que não têm uma necessidade tão aparente assim, às vezes você olha para o cidadão e ele também tem a sua necessidade diferenciada de aprendizagem, de forma que todo ser humano tem uma necessidade específica e cada um aprende de uma forma diferente. O nosso problema é que as nossas escolas estão padronizadas, entendeu? São organizadas para atender todo mundo, como que se todo mundo fosse igual, se todo mundo tivesse o mesmo tempo de aprendizagem, como que se todo mundo tivesse a mesma capacidade de absorção, e não é verdadeiro. Então, por isso que a nossa defesa, inclusive, é de que nós tenhamos as escolas de tempo integral, entendeu? Com menor número de alunos no espaço da sala de aula, que o profissional da educação consiga identificar as especificidades que cada aluno tem, para poder intervir dentro daquilo que é a necessidade de cada um. Agora, temos também aqueles que já têm as necessidades especiais aparentes, que são
os alunos que possuem diferentes síndromes que já são estudadas, né? A nossa defesa é de que não tenha que haver o apartheid, é de que as pessoas precisam de se integrar enquanto sociedade, não é porque uma pessoa tem uma necessidade especial diferenciada que ela precisa de ser colocada de outra sala, né? Isso, ela pode inclusive ter momentos de ter um tratamento especial, porque ela exige um cuidado mais especializado, mas a sua convivência normal tem que ser com os outros cidadãos que também possuem as suas especificidades com graus diferentes, e é só assim que a gente vai conseguir avançar na qualidade da educação. A educação que nós tivemos, que a nossa geração teve, que a geração atual ainda vem tendo, eu li as páginas amarelas da Veja desta semana, não sei se você leu, tinha uma entrevista com uma educadora americana que está no Brasil, que fala que nós temos que definitivamente ir aposentando o quadro negro e o giz e o apagador e ir rumando para a questão da tecnologia, inclusive porque essa tecnologia tem permitido avaliações individualizadas sobre a debilidade e a deficiência de cada aluno. Como é que está essa possibilidade do avanço tecnológico nas escolas do Brasil? O Brasil já está debatendo isso? Debate existe, mas na realidade, infelizmente, a realidade da escola pública hoje ainda é do quadro negro. É do tempo que Comênios assinou o primeiro tratado sobre pedagogia, né? Ainda é o USP e o GIS, em alguns lugares, algumas inovações muito tímidas. Essa é exatamente o grande debate que a gente quer fazer, inclusive com o estado de Mato Grosso, com as prefeituras, pelo país afora, porque às vezes ficam encontrando muitas desculpas para poder dizer o porquê que não tem a qualidade na educação, mas se esquece que nós estamos no século 21, entendeu? Os nossos estudantes são do século 21. Boa parte dos nossos profissionais da educação já são do século XX e a realidade da escola ainda é escola do século XIX. Então é preciso de fato avançar para a estrutura da escola, avançar para equipamentos pedagógicos modernos, avançar para aquilo que é o mundo contemporâneo, que a educação tem que ser para a vida. Essa educadora afirma que nessa aula unicamente expositiva do professor falando lá 45 minutos, 50 minutos, que é o tempo da aula, que nessa aula exclusivamente expositiva há um déficit de atenção, porque ninguém consegue prestar atenção mais do que 10 minutos. Vamos ser bem rápido aqui nesse raciocínio. Há pouco tempo nas escolas, livro era novidade, entendeu? Então a aula expositiva ela tinha mais um caráter às vezes de trabalhar a informação. Puxa vida, hoje informação você busca em qualquer espaço e às vezes de maneira até um pouco mais apurada do que, entendeu? Então até o próprio olhar, o próprio fazer do professor na sala de aula e de todo o profissional da educação mudou. Por quê? Porque as exigências do mundo moderno é totalmente diferente. Até estamos aqui no setor de comunicação, se a gente fosse olhar o rádio, por exemplo, de 30 anos atrás, não tem o aparato moderno que vocês têm hoje aqui para poder atender com qualidade os seus rádio ouvintes. A escola precisa de acompanhar a evolução que a humanidade vem construindo aí e que ela não pode ficar alheia a esse processo. E aí é que enrosca num problema. Só se avança para essas questões com muito investimento. E às vezes é exatamente esse muito investimento que isso aqui é feito de forma bastante tímida pelos diferentes governos. Henrique Lopes do Nascimento, muito obrigado pela entrevista e eu coloco o microfone da Capital FM para que você possa mandar uma informação, um recado, aquilo que eu não lhe perguntei, que você acha interessante dizer para os profissionais que estão em greve em Mato Grosso e no Brasil inteiro, já que a greve é nacional. Dizer para os profissionais da educação que a nossa greve é um protesto contra a perca de direitos, no momento político que nós estamos vivendo no país bastante conturbado, de que é importante que os profissionais da educação saibam discernir exatamente o que está em jogo nesse momento e de que a nossa luta tem que ser por educação de qualidade, por melhores condições de trabalho.
e que existe um dado: apesar da crise instalada no país, os recursos da educação não foram diminuídos. Prova disso é que o valor aluno ano aumentou de 2015 para 2016. Então, nesse sentido, eu gostaria de conclamar aí os profissionais da educação a participarem da greve. Nós estamos com um calendário importante de atividades, onde ontem foi o dia das atividades nas unidades escolares. Hoje é o dia dos atos públicos locais. Diga-se de passagem, Antero, tem muitos atos acontecendo hoje pelo estado de Mato Grosso e pelo Brasil afora, e que amanhã convidar aí os profissionais da educação para o nosso ato público na Praça Alencastro, com a concentração a partir das 14 horas, data essa também que marcará a data do protocolo da nossa pauta de reivindicação da campanha salarial de 2016 ao governo do estado de Mato Grosso, onde a gente espera poder fazer com que o governo do estado cumpra aí a lei 510, que a gente tem agora no mês de maio a nossa reposição salarial, que o Mato Grosso saia dessa vergonhosa situação de ter mais de 60% do quadro de seus profissionais de contratados temporariamente. Tem escola que chega próximo de 100% de só interinos no espaço da escola, e por isso a necessidade urgente da realização do concurso público e de que as prefeituras cumpram aí com o piso dos profissionais da educação, e que todo debate relacionado à política educacional seja feita de forma franca, democrática, através das conferências, para que de fato a sociedade possa aí ajudar a promover a educação de qualidade, que é o desejo de toda a sociedade. Sucesso nas suas reivindicações e um bom final de greve aí para vocês, que vocês consigam realmente sensibilizar as autoridades brasileiras. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que a gente pare 3 para não ter que parar por tempo indeterminado. Obrigado.